gente sempre está ao seu lado, nas horas mais decisivas e nos momentos de conquistas. Antes do sol nascer, até altas horas da madrugada, a gente sempre está ao seu lado, na hora de aprender um pouco mais e de cuidar também. Somos a FEComércio. Estar a seu lado é a nossa missão. Em todos os lugares, em cada possibilidade. Seja um associado e descubra como juntos a gente pode ir mais longe. FEComércio, sempre ao seu lado. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Meu nome é Eduardo de Souza Maria, Superintendente Regional do Trabalho aqui em Mato Grosso. Esse que é um evento organizado pelo Ministério em parceria com a FEComércio Mato Grosso e com o Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós, mais uma vez, damos as boas-vindas a todos os participantes. E este é um evento que tem o foco na mulher. Nesse mês de maio, é o mês que comemora o mês da mulher, e nós, do Ministério do Trabalho, em âmbito nacional, temos realizado eventos com esse foco. Em todas as superintendências, em todos os estados foram realizados eventos, estão sendo programados outros ainda durante esse mês, eventos presenciais, eventos online como este, eventos focados na saúde da mulher, que demonstra a importância, né, e a necessidade de nós estarmos promovendo, então, esse tipo de eventos focado na mulher. Nosso evento está programado para 2 palestras. Depois nós teremos a apresentação da nossa palestrantes. Queria lembrar a todos que durante toda a nossa live, as pessoas que estiverem presentes, que quiserem participar do sorteio da diária no Sesc Pantanal, eles devem colocar essa informação no chat. Eu quero participar do sorteio. E aí, a partir daí, a nossa equipe aqui, técnica, vai fazer a listagem de todos os participantes, para ao final a gente fazer o sorteio. Eu queria apresentar, então, a professora Carla, que vai ser a coordenadora do nosso evento aqui. A professora Carla Reita Faria Leal, ela é professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso e coordenadora, líder do Grupo de Pesquisa de Meio Ambiente e Trabalho, também da Universidade Federal, e é uma pessoa muito envolvida com o mundo do trabalho aqui em Mato Grosso, do qual eu tenho orgulho de ter sido aluno, né, e atualmente várias parcerias em eventos pela superintendência, tem o apoio da professora Carla. Carla. Bem, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite inicial, né, do Eduardo Maria, né, para ajudar, ou auxiliar, ou fazer conjuntamente esse evento, e depois também nós chamamos, né, no caso, a FEComércio. Então, esse evento é uma parceria da FEComércio, da Superintendência Regional do Trabalho e da UFMT, através do grupo de pesquisa que eu lidero, que é sobre meio ambiente e trabalho. Então, a ideia é discutirmos, não tratar só de questões relacionadas à mulher de uma forma geral, mas dos direitos das mulheres, e, no caso aqui, no âmbito do direito do trabalho, né? E daí é essa a ideia desse evento. A gente já agradece de antemão a todos que fizeram inscrição e que estão assistindo esse evento, que é um evento híbrido, né? Nós estamos aqui na FEComércio, mas os nossos palestrantes estarão em São Paulo e em Salvador. Tá? Então, é um modelo que a gente está começando agora, então já pode ser que a gente tenha algum problema, mas estamos aqui para tentar resolvê-los, e eu espero que nós tenhamos um ótimo evento, como eu tenho certeza que vamos ter. Bem, para a gente começar, né, nós vamos chamar... nós temos 2 convidadas, né, como eu já disse, né, são 2 professoras, advogadas, né, estão também no mundo acadêmico. E, para começar, nós vamos chamar a professora Dione Almeida, né. A professora, ela é doutoranda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é mestre e também especialista também pela PUC São Paulo, né. Ela é diretora secretária adjunta da OAB São Paulo, é conselheira da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, é membro consultora da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB e coordena o grupo de pesquisa
de Trabalho, Direito e Desigualdade de Gênero nas Relações de Trabalho na OAB São Paulo. Tá? Então, ela advoga, ela é docente também na Associação Brasileira, na ABRAT, né, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e pesquisadora, participando de vários grupos no âmbito da USP e da PUC São Paulo. A professora Dione vai tratar das relações de trabalho sobre o enfoque da questão da discriminação por gênero no ambiente laboral. Né, quero agradecer, né, de antemão, agradecer a professora Dione por ter aceitado o nosso convite, e ela agora está com a palavra por cerca de 30 minutos para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Eu estou um pouco incomodada com o enquadramento. No pequeno eu pareço reta, no outro eu pareço só metade, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito, na pessoa da Carla, dizer que falar ao lado da Joana é sempre uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande alegria. A mim foi incumbida de falar um pouco sobre discriminação de gênero nas relações de trabalho e a gente fazer algumas considerações, algumas reflexões, como que a gente consegue ou vai conseguir superar esse desafio que é gênero, discriminação e relação de trabalho. Bom, primeiro, para falar que nós, enquanto Estado, nós nunca tivemos uma preocupação séria com relação à discriminação. Tanto é verdade que eu, por exemplo, tenho aí uns 20 anos de advocacia, eu não tive professoras, eu tive uma única professora na graduação de Direito, e eu não tive nenhum professor, nenhuma professora negra durante toda a minha graduação. E isso diz muito sobre um país que segrega e que afasta gênero e raça de garantias fundamentais e de direitos fundamentais, e um deles é o trabalho. E quando eu falo que retirar essas pessoas das condições de chances, de igualdade de chances, igualdade de resultados, eu estou falando que eu estou automaticamente retirando dessas pessoas a igualdade de chances de ter efetivado outros direitos fundamentais. Porque quando nós tiramos essas mulheres do jogo, por exemplo, né, nós automaticamente tiramos ela do direito ao lazer, ao trabalho decente, que é sem discriminação, sem assédio, sem violência. Nós retiramos essa mulher, essa trabalhadora, as chances dela ter saúde, dela ter lazer, dela ter moradia, dela ter segurança. E isso diz muito sobre o país que é campeão em feminicídio como o nosso. Então, discriminação de gênero nunca foi uma preocupação do nosso legislador, nem do nosso Estado. Tanto é verdade que a Faculdade de Direito, além dela não ser feita, nem pensada e nem reestruturada para nos receber, nós não temos ainda um conceito, né, legal de discriminação. Nós usamos o conceito emprestado da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, mas em brevíssimas palavras, discriminação é aquilo que tira a igualdade de chances e de resultados dessas pessoas. E quando nós falamos em gênero, e nós não podemos deixar ninguém para trás, nós falamos que gênero é uma construção, né? Não é o meu corpo biológico, não é o meu sexo biológico, como eu nasci, mas uma construção social. E essa construção social, como ela foi pensada até então, é uma construção que nos afasta da dignidade da pessoa humana, é uma construção que é muito desvantajosa em todos os sentidos, principalmente na relação social, que é o contrato de trabalho ou o contrato de emprego. E além de gênero, eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre os estereótipos de gênero. E aí a gente vai para o imaginário. E na relação de trabalho, desde da pré-escola, desde as primeiras relações que são lá em casa, como é que são as meninas? As meninas ajudam a mãe no domingo a colocar a mesa, lavar a louça, a passar a roupa, e os meninos brincam de videogame, os meninos dirigem carro. E aí também a gente coloca na cabeça que os meninos são bons em matemática, mas as meninas são emotivas. Então,
E se eu colocar raça, eu pioro ainda. Né? Quem é que dança bem? Né? A mulher negra. E como que a mulher negra, por exemplo, ela foi representada pela mídia, pela televisão, pelas novelas da Globo. Dificilmente a gente via uma advogada, por exemplo, negra. Ela era a empregada da casa. Mas, quando ela tinha uma outra profissão, quando ela exercia uma outra atividade laboral, ela era amante de alguém que era casado. Então, esse imaginário, ele é muito desfavorável para todas as mulheres, né? Quem são os racionais são os homens, quem são bons de conta são os homens, quem são bons para desenhar são os homens. Deus me livre pensar que uma mulher pode operar, fazer uma cirurgia na minha cabeça. Né? E o cirurgião também tem que ser um homem, mas a mulher, ela é boa de cuidado, porque é ela que cuida dos filhos, é ela que cuida dos pais enquanto doentes, e aí ela é uma boa enfermeira, mas ela não é uma boa médica. Ela é uma boa cuidadora, mas ela não é uma boa médica. E isso pode parecer que não, mas isso aí é assim mesmo. É assim mesmo, e esse pensamento que é assim mesmo, que cria na minha cabeça, na cabeça da Joana, na cabeça da Carla, os vieses. E esses vieses, junto com o gênero, estereótipo de gênero, eles são obstáculos quase intransponíveis para que a Joana acesse a cadeira de uma presidente de uma empresa. Então, a Joana tem, ela acho que 10%. Se for eu que sou negra, eu tenho menos que 1%. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de discriminação. Você não conhece o meu trabalho, você nunca se deu o luxo de ler o meu currículo, mas automaticamente, em razão de tudo que está na sua cabeça, da construção como a mulher e como a mulher negra foi representada, você automaticamente já não me contrata. Então, gênero me coloca fora do jogo em vários momentos. E eu tenho muito mais dificuldade de ser contratada. Nós temos mais dificuldade de ser contratados porque nós somos mulheres. Mas não é só. Nós encontramos, depois de superado, né, esse primeiro obstáculo, que é a contratação, nós temos uma dificuldade em ascender profissionalmente. E isso também se dá em razão da divisão sexual do trabalho. O gerente de uma mulher, ele já sabe que quem falta do trabalho quando a babá se atrasa é a mãe, e aí a gente discrimina as mulheres que têm filhos. Nós discriminamos as mulheres que estão em idade fértil, porque elas podem ter filho, ficar com licença maternidade, e depois tem a estabilidade, a garantia de emprego, que não pode demitir. Mas também nós discriminamos as mulheres que estão mais velhas, e aí a gente está falando de dietarismo. Então, todas essas construções nos atravessam de uma forma desumana. E não tem como eu não falar em desumanização sem lembrar que o nosso país, por exemplo, até ontem, todo mundo achava que era normal chamar uma mulher mestiça, filha de brancos e negros, como sou eu, de mulata, né? E nós sabemos o que significa mulata. E é isso. É sobre isso que a gente tem que pensar. Não bastando, né? Não bastando essa dificuldade na contratação e na ascensão, nós não vamos promover a Joana, porque a Joana, ela não pode viajar a trabalho. Mas ela não pode viajar porque ela tem filhos. Não, ela não tem filhos, mas ela tem marido, aí o marido pode dar aquele showzinho, e isso vai dificultar o relacionamento. E aí tem a TPM, tem várias, tem que sair para fazer exame de mama. Então, tem vários obstáculos que nós temos que vencer para que a gente consiga ser promovida dentro de uma empresa, ou que a gente consiga nos consagrar advogadas e outras profissionais autônomas quando nós trabalhamos por conta. Então, não é só discriminação na relação de emprego, em todas as relações sociais, e dentre elas nas relações de trabalho, no sentido de empreendedorismo e no sentido de empregatício. Mas não é só. Essa divisão sexual do trabalho também nos faz vítimas também de violência doméstica. E a gente tem que falar em violências, a gente tem que falar em violências de gênero, porque tem lá 39 anos que o Brasil ratificou, por exemplo, a Convenção de Discriminação, de todos os tipos de discriminação
contra a mulher, e ainda de 2006 a lei de violência da Maria da Penha, que é fruto de uma condenação, o que mostra mais uma vez que o país nunca encarou a violência de gênero como algo sério, algo a ser combatido. E 39 anos a gente está falando que muito embora a Lei Maria da Penha ela garanta a essa mulher vítima de violência doméstica o afastamento do trabalho, quando essa ida ao trabalho, por exemplo, ela coloca a mulher sob risco de ter contato com o agressor, ela tem essa garantia de emprego, ela pode se afastar. Mas e depois? Quem é que garante? Então, assim, a gente sempre tem uma legislação que parece que protege, mas que acaba vulnerabilizando um pouco mais. Quando essa mulher, vítima de violência doméstica, que é um problema, e quando a gente fala que é violências de gêneros, é para falar que não é aquele caso específico. Não é a Maria que é vítima e a gente tem que cuidar disso especificamente. A gente tem que cuidar desse problema como um problema social, porque a violência doméstica é um problema social. E quando essa mulher retorna do trabalho, depois desse afastamento, quem é que garante? Né? E nós não temos, por exemplo, uma estabilidade, uma garantia de emprego para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Ontem saiu uma determinação da Advocacia Geral da União no sentido de que era para dar preferência nas licitações para aquelas empresas que empregam vítimas de violência doméstica. Parece que a gente começa a compreender isso como um problema social, mas há uma grande resistência, não é verdade, porque ontem eu escutei advogados falando, mas aí você vai incentivar a fraude de mulheres fazerem boletim de ocorrência. Isso não existe, né? Nós sabemos, a pandemia escancarou a violência doméstica no país, e nós temos, por exemplo, uma lei de teletrabalho que coloca essa empregada, que deixa a critério do empregador colocar essa empregada em home office, e não considera, por exemplo, que ela pode ser vítima de violência doméstica. E nós temos, enquanto advogadas que faz uma atuação com perspectiva de gênero, nós temos que reconhecer que qual é o papel desse empregador. Será que ele falta com a solidariedade quando essa empregada se recusa a ir para o home office? Né? Nós podemos pensar numa dispensa discriminatória, nós podemos pensar numa rescisão indireta quando ela se recusar a comprovar eu sou vítima de violência doméstica e eu não quero trabalhar em home, porque automaticamente eu vou ficar 8 horas a mais ao lado do meu agressor, eu vou ter 33% de chances de sofrer violência doméstica. Então, é disso que a gente está falando. A gente tem que pensar as coisas um pouco além do que está o texto de lei, para que a gente não fique panfletando, mas trazer reflexões sérias. E está mais provado. Nesta semana nós tivemos, né, Joana, a aprovação da recomendação do julgamento com perspectiva, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que passou a ser uma resolução. E nós precisamos que mulheres ocupassem esses espaços, como Patrícia Maeda e outras grandes mulheres que nos inspiram, nós precisamos que essas mulheres ocupassem esses espaços para que elas falassem, olha, gênero nos traz vulnerabilidades processuais, né? Gênero não é só uma vulnerabilidade que fica no campo material. Toda essa fragilidade, essa vulnerabilidade de gênero no campo individual, na vida real, no dia a dia, ela acompanha essa mulher trans, ela acompanha essa gay durante toda a instrução. E ela vai ter que ter muito mais trabalho de, por exemplo, fazer fazer a prova com relação a assédio. Enfim, é uma coisa que sempre me incomodou, porque se assédio é uma realidade, se machismo é uma realidade no país, se racismo é uma realidade no país, porque tem que ser nós, né? Nós, mulheres, as vítimas, o ônus de provar. Assim, eu acho que a gente tem que partir do princípio que há um ambiente de trabalho que é desfavorável para a mulher, e ele é um solo muito fértil para discriminação, para assédio, e a gente precisa pensar nisso todos os dias e tentar desmantelar um sistema que tem sido muito perverso com todas nós. Então, eu só fiz essas considerações para mostrar que tudo isso aconteceu também sob os olhos do legislador, que sempre desprezou gênero, que sempre desprezou trabalho reprodutivo,
né? Que sempre, quando pareceu que protegeu as mulheres, não protegeu. Quando falou, olha, você... Quando veio lá o trabalho noturno, por exemplo, não estava protegendo o trabalho da mulher, mas estava protegendo a moral da mulher. Então, assim, a preocupação do nosso legislador sempre foi com relação, quando parece que protegeu a mãe, a mulher, na verdade não protegeu a mulher, protegeu a maternidade, protegeu que ela, garantiu que ela continuasse a procriar, né? E quando parece que protegeu a moral, protegeu a saúde, quando falou que ela não pode pegar mais que 20 quilos, né? Mas aí também desconsiderou, por exemplo, gênero, identidade de gênero, né? Então, como que a gente trata com relação a peso máximo durante a jornada de trabalho, habitual, ocasionalmente, uma mulher trans, né? E não tem como eu falar em gênero se eu não falar em assédio. Eu não vou me delongar, porque é o tema da Joana, mas só para falar mais uma vez que o legislador, ele contribuiu com a nossa discriminação quando ele veio lá com a reforma trabalhista e tarifou os danos extrapatrimoniais. Quem são as maiores vítimas de danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho? São as mulheres. Quem ganha menos? As mulheres. E aí, aquela mulher... se for mulher negra, ganha menos ainda. E tem muito mais chances de sofrer um dano extrapatrimonial nas relações de trabalho. Então, quando ele tarifa esses danos extrapatrimoniais, ele fala, olha, você mulher, e principalmente você mulher negra, vocês têm a dignidade de vocês menor que a de um homem branco e cis. E esse descaso do nosso legislador, ele tem que ser encarado com muita seriedade por todas nós, porque quando pareceu que protegeu, ele não protegeu, ele não fez um trabalho de promoção dessa mulher nas relações de trabalho. E quando eu falo em promoção dessas mulheres nas relações de trabalho e discriminação, eu não consigo combater a discriminação, faz com que não haja a promoção. E como que eu faço para combater a discriminação se essas mulheres continuam nos piores marcadores sociais, né? Elas são as mais... Quando tem uma lista de corte, elas são as primeiras... Elas são as últimas a ser demitidas, as últimas a ser promovidas, mas são as primeiras a ser demitidas, né? E como eu faço? Que eu combato a discriminação se eu não promovo essas mulheres? Como que eu combato esses estereótipos de gênero se eu não incluo essas mulheres em outras atividades para mostrar que elas são capazes? E quando eu penso em estereótipo, e eu falo que são os estereótipos que afastam essa mulher, por exemplo, da cadeira de presidente, como que eu coloco essa mulher na cadeira de presidente sem os estereótipos? Então, parece que quem saiu primeiro se foi a galinha, mas a gente tem que pensar e tem que tentar construir isso. E não bastando toda essa discriminação com relação ao outro, que aí eu posso falar, por exemplo, do RH, eu posso falar do chefe que só promove os homens, eu posso falar de empresas condenadas por danos extrapatrimoniais coletivos, porque naquelas áreas onde a maioria dos empregados são mulheres, eles chamam de galinheiro, né? E em outra área onde tem as pessoas que a maioria são negros e pardos, eles chamam de senzala. E como que o judiciário tem feito, né? Como que o judiciário tem recebido tudo isso? E a reparação de danos extrapatrimoniais é um instrumento para garantir o trabalho decente, para promover o trabalho decente, e que trabalho decente não é realidade para ninguém no país, mas principalmente para gênero feminino, para as mulheres. Mas não bastando as mulheres ter que lidar com todo esse arcabouço jurídico que não promove e que não protege de verdade, tem a construção da imagem dela dentro da própria cabeça dela, né? Como que você, né, num mundo que bombardeia a sua autoestima 24 horas, como que você tem segurança psicológica para você superar sozinho esses obstáculos, já que o Estado não faz nada para você, né? E aí a gente tem que falar, além do pacto narcísico de homens contratarem homens e promoverem homens, e mulheres brancas pseudo-feministas também contratarem só mulheres brancas iguais a elas, porque é bonito aquilo que se parece comigo, né? E aí vem o narcisismo. Além dos estereótipos, e a falta de conhecimento também dessa mulher, que quando ela não tem esse conhecimento de toda essa estrutura machista e racista, ela acha
que ela desconhece um teto de vidro, né? É esse teto de vidro que está em cima da nossa cabeça, mas que a gente não vê. E aí a gente coleciona títulos e títulos e títulos e não alcança uma credibilidade e uma vida financeira igual a de homens que têm a metade da nossa formação intelectual. E já ficou comprovado que não é por falta de formação acadêmica e falta de uma carreira, pelo menos com artigos, né, e com palestras, e de uma carreira consolidada, não é por falta disso que é ainda a maior parte dos professores de direito são homens. Então, tem isso, tem esse teto de vidro. Infelizmente, enquanto existir racismo e machismo, eu tenho um teto e daqui eu não passo, ainda que eu me esforce muito, e esse problema não é comigo. Então, quando você leva informação para essas mulheres e elas conseguem compreender que esse problema não é falta de capacidade intelectual e profissional dela, mas é um problema do país, né? Ela vai, como sempre, achar que ela é inferior, que ela é incapaz. E é aí, nesse mundo, que todo mundo arrebenta a autoestima da mulher, da trabalhadora, nós temos ainda a síndrome da impostora, né? A mulher, ela é tão bombardeada que ela não consegue se ver como capaz, né? Ela acha que ela fala mal. E eu percebo isso com os colegas, como eu vejo homens que falam mal, mas eles falam com uma segurança psicológica tão grande que dá inveja, né? E quando nós falamos em síndrome da impostora, nós falamos em teto de vidro, nós falamos que isso também é um problema que precisa ser superado, né? E agora, quem criou esse teto de vidro? Quem que criou a síndrome da impostora na cabeça dessa empregada, dessa trabalhadora? E aí nós temos que também lembrar que não é a oprimida, não é a trabalhadora e numa empregada discriminada que tem que romper e resolver esse problema, porque não foi ela que criou, né? Eu já falei aí, teci alguns comentários, que o Estado contribuiu por ação e por omissão para a discriminação de gênero nas relações de trabalho. E aí eu posso lembrar, por exemplo, a lei da empregada doméstica, né? Que é de 2015. Olha só, gente, a gente está falando, né, de está aqui atrás, foi ontem, né? Uma lei que garantisse direitos como o FGTS para uma empregada doméstica, né? E qual é o gênero da empregada doméstica? E olha como é a construção, né? A construção social. Nós falamos empregadas domésticas, mas nós esquecemos, por exemplo, que um motorista particular é empregado doméstico. O caseiro da chácara é empregado doméstico. E quando nós falamos em emprego doméstico, nós sempre visualizamos uma mulher, e uma mulher negra. Então, o Estado ele contribuiu com a discriminação de gênero várias vezes, quando deixou essas mulheres às margens de uma proteção constitucional, que foi de 88, mas ignorou. Ainda veio a CLT, que com algumas mudanças, algumas alterações, mas que desconsiderou estereótipos, desconsiderou machismo, desconsiderou racismo, e partiu de uma igualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho que nunca existiu. E é por isso que ainda hoje, desde 88, lá de 39 anos, com a assinatura da ratificação da Convenção, né, de combate a todas as formas de discriminação contra a mulher, é por isso que até hoje a gente vê um ambiente tão opressor e com tanta discriminação de gênero nas relações de trabalho. Mas não é só, eu acho que tudo isso é fundamental para que a gente consiga trazer, assim, em apertadas palavras, a compreensão de que o Estado ele tem um papel fundamental na desconstrução, no desmantelamento desse sistema perverso e discriminador de mulheres no ambiente de trabalho, que foi o Estado que ajudou a construir, que construiu tudo isso, e a gente não vai conseguir desconstruir esse sistema de discriminação sem a atuação do Estado, que inclusive se comprometeu a conferir
tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente de sexo, independentemente de raça. E aí não tem como nós não falarmos no papel do legislativo, no sentido de criar políticas públicas para a empregabilidade, para a promoção dessa trabalhadora. Não tem como nós não falarmos no papel do judiciário, que agora já tem a obrigação com a resolução de olhar, de interpretar, de instruir, de analisar e de sentenciar um processo sob essas lentes da perspectiva de gênero, sobre essa vulnerabilidade, fazendo com que o judiciário ele faça o que ele nunca fez, que é fazer justiça, entregar a justiça de uma forma igualitária, de uma forma justa, pacificando o conflito, mas mais que isso, né, trazendo a justiça social. E qual o papel do judiciário quando chegam essas ações de assédio, de discriminação? O papel do judiciário para educar a sociedade, para recompensar essa vítima, essa mulher, essa empregada, para punir esse agressor, né, e educando ele, inclusive, e qual o papel, né, qual o recado que esse judiciário dá para a sociedade quando ele sentencia, por exemplo, um pedido de reparação de danos por assédio, o valor de R$2.000, né? E, para mim, o recado que o Estado me dá quando ele sentencia uma reparação de danos extrapatrimoniais de assédio e discriminação de gênero nas relações de trabalho, quando ele fixa o quanto indenizatório em R$2.000, o recado que ele me dá é, olha, para mim, gênero não tem valor nenhum, para mim, empregado não tem valor nenhum, e para mim, o capital é importante. E esse discurso ultrapassado e desrespeitoso de falar que eu não posso dar valor maior de indenização, porque senão eu quebro a empresa, esse discurso é incompatível, né, para um Estado que garantiu dignidade, respeito à dignidade da pessoa humana, independentemente do sexo, independentemente da religião, independentemente da cor. Até porque a pessoa que faz um concurso para juiz, por exemplo, ela não é o tesoureiro e não é o caixa, não é o administrador do financeiro de uma empresa. Então, a gente tem que pensar nisso e enquanto empregador também, qual é o papel da empresa? Porque não é só lucro, né? A empresa tem um papel social e eu, enquanto empregadora, eu tenho o dever de oferecer trabalho saudável. Quando eu falo saudável, eu não falo só no chão da fábrica, eu falo psicológico, e não tem como eu não falar em adoecimento dessa empregada nesse ambiente de discriminação, não tem como não falar em depressão, em assédio, em rescisão de abandono de emprego, de pedido de demissão, e às vezes, né, no extremo, até em suicídio mesmo. Qual o papel dessas empresas e o nosso desafio enquanto cidadão, né? De não consumir dessas empresas, de cobrar dos nossos fornecedores, olha, você precisa contratar homens, você precisa mulheres também, gays, lésbicas, e incluir todo mundo, e aí é o nosso papel, porque lá em 88, quando depois de um tempo horroroso, nós caímos numa Constituição cidadã, o Constituinte sabia que sozinho, que não era só aí todo mundo é igual perante a lei e está tudo certo. Ele sabia que esse desafio só seria superado com solidariedade, com todos nós juntos, irmanados e comprometidos com uma democracia. E essa democracia, ela não se efetivará enquanto estiver discriminação de gênero nas relações de trabalho. Eu acho que eram essas minhas considerações. Obrigada. Devolvo a palavra. Obrigada, Dione. Realmente reflexões importantes, né? Não só nesse mês, como eu digo, não é o mês da mulher, de ser homenageada a mulher. Nós não queremos homenagem, a gente quer direitos, né? E direitos efetivados, né? Porque só também está na legislação a gente sabe que não é o suficiente, né? Então, obrigada por essas palavras, né? Nós vamos dar continuidade ao evento agora. Talvez a Dione tenha daqui a pouquinho que nos abandonar, porque ela tem mais um compromisso mais tarde na cidade de São Paulo, que ela está no interior, né? E vai ter que fazer o deslocamento. Então, desde já, se a gente não voltar, eu agradeço por suas palavras, e realmente são palavras que nos tocam
fundo, né? Por conta dessa realidade que a gente vive, né? Eu, você, a Joana, nós somos exceção, né? Somos exceções, né? Mas sempre nunca por a gente está sempre fazendo, no meu caso, né? A minha carreira toda é na área pública, né? No TRT, fui juíza do trabalho e agora professora. Agora não, né? 26 anos professora do UFMT, sempre nos concursos, mas eu entendo que eu sou uma privilegiada e essa não é a realidade de todos que temos por aí. Então, o nosso papel é discutir e fomentar políticas públicas e tal, que a gente consiga realmente fazer essa inclusão e alteremos aí, que a gente altere todo esse cenário. Mas obrigada, Dione. Nós vamos agora, por alguns minutos, ouvir um depoimento de uma colega também, colega que eu digo é uma juíza do trabalho e também acadêmica, né? Tem 2 mestrados, um em Direito em Geografia e hoje está fazendo doutorado na USP. Então, a organização vai exibir um depoimento. Olá, eu sou Claudilene Andrade Ribeiro. Nesse dia que vocês discutem as violências contra a mulher, eu venho trazer aqui um pouco da minha experiência de vida como uma mulher preta, periférica, que sofreu várias e várias violências ao longo da vida. Eu sou a 8ª filha de uma família de pais analfabetos que migraram de Goiás quando eu ainda tinha 2 anos para a região de Pontes e Lacerda, que é uma região de fronteira amazônica. Meu pai teve problema também muito tempo com o alcoolismo, ele foi alcoólatra, foi uma pessoa abandonada pela família, aos 4 anos abandonado pelo pai quando a mãe morreu, e isso lhe causava uma grande revolta, o que o tornou uma pessoa um tanto agressiva, de modo que eu vivi uma violência doméstica contra a minha mãe muito grande. O meu pai, contudo, era uma pessoa muito trabalhadora e uma pessoa que sonhava em dar estudo para os filhos e lutava por isso. Ele deixava a gente, especialmente os mais novos, principalmente na cidade, para que nós pudéssemos estudar, e a gente se dividia. Então, a minha mãe ficava hora no campo com meu pai, trabalhando, especialmente cozinhando e lavando roupa para as pessoas que se ativavam com ele no trabalho de machado, né, de desmatamento, na época ainda com machado ou com foice. E nas férias a gente ia para auxiliar minha mãe ou ficávamos na cidade com as irmãs. Com 7 anos comecei a trabalhar como babá, posteriormente fui trabalhar como doméstica em casa de família, permaneci nessa condição até os 13 anos, quando consegui um trabalho num comércio para trabalhar o dia todo, então fui estudar à noite. Era também um trabalho de bastante exploração, recebia metade de um salário mínimo, mas como doméstica também não era muito diferente, era sempre, às vezes, 1/4 do salário mínimo, ou menos que isso ainda. Vivi algumas violências no trabalho doméstico, especialmente violências morais, de assédio moral, algumas que me custam caro na alma até hoje. E eu prometi a mim mesma, aos 13 anos, que eu iria ser médica. E, portanto, porque eu vi meu pai sofrer muito a perda de um irmão, e eu sabia de todo o sofrimento que meu pai carregava, e aquele irmão era o sonho dele de poder finalmente viver junto e de cuidar do irmão, que era um sonho, e ele não conseguiu. E eu, à ocasião, prometi a mim mesma que não deixaria meu pai morrer naquela condição, meus pais, e que eu então seria médica para cuidar deles. Obviamente não consegui entrar no curso de medicina porque eu fiz magistério, não tive acesso às disciplinas ligadas à exata. Vim para Cuiabá aos 17 anos numa condição muito precária, sem qualquer apoio familiar, por apoio financeiro. Meu pai me apoiou emocionalmente, minha mãe foi totalmente contra, mas como a última palavra era do meu pai, eu vim
E aqui eu permaneci trabalhando como empregada doméstica. Tive muita dificuldade também na função, em face de várias humilhações. Passei principalmente por 2 casas de família e depois consegui um trabalho no comércio. Mas com 3 dias que eu estava nesse trabalho, a minha mãe foi desenganada e ela pedia muito que queria me ver quando ela conseguia ficar lúcida, ela pedia para me ver. E então eu fui dispensada desse trabalho ao pedir para ir ver a minha mãe. O patrão disse que não poderia me esperar e eu aí já tinha perdido o trabalho como doméstica, estava de favor na casa de uma das famílias que eu havia trabalhado. Quando voltei de lá, depois de 15 dias, eu fiquei sem a moradia e sem o emprego. E fui convidada para morar com uma colega e fui morar com essa colega, mas as humilhações persistiram. Eram humilhações, um certo descaso de não falar comigo enquanto eu estava na casa. Uma outra família que me convidou para morar, eu fui escorraçada por um motivo banal, pegaram minhas coisas, colocaram no corredor, não me deixaram sequer entrar, pegar. Nessa ocasião eu fui para um ponto de ônibus, engoli o choro e felizmente eu fui, nesse mesmo dia, era um domingo, eu fui fazer um trabalho na casa de uma colega e não sabia para onde eu iria a hora que saísse dali. E acho que comentei com ela e ela comentou com os pais e os pais me convidaram para morar temporariamente com eles. Fiquei na casa dessa família, mas eu me sentia muito incomodada, eu tinha muita vergonha de morar de favor e eu tinha muito sonho de reunir meus pais e de reunir os meus irmãos e de possibilitar que os meus irmãos estudassem, porque a nossa região não tinha, à época, qualquer ensino superior. Consegui trazer a minha irmã. O meu irmão veio também, na época em que eu participei de uma ocupação em razão desse sonho de reunir a família. Eu fui participar aos 18 anos de uma ocupação do Nova Conquista, junto com o bairro 1º de Março. Consegui construir ali um barraco de lona. Meu irmão ficou comigo um tempo nesse barraco de lona, não aguentou, voltou. E eu, depois de 3 meses fazendo faxina, consegui construir um quarto com um banheiro e trouxe a minha irmã para morar comigo nesse local. Só que quando eu entrei, passei no vestibular para geografia, depois de tentar vários outros, eu chegava muito tarde nesse local, não havia ninguém na rua, as pessoas pararam de estudar, as pessoas que participavam daquela ocupação, os filhos pararam todos de estudar ou estudavam durante o dia, os que podiam. E eu corria muito risco, até que eu consegui, no 3º semestre de Geografia, uma vaga. Na época eu tive um problema muito sério, acho que em virtude dos problemas emocionais que eu passava, eu tive um problema muito sério de acne conglobata, de modo que eu acabei indo parar no serviço social, o meu rosto ficou praticamente todo desfigurado, foi um outro momento muito difícil desse percurso e acabei indo ser assistida no serviço social, o que acabou me levando para a casa do estudante e foi onde eu tive o primeiro acesso a uma política pública, digamos assim, uma política social. Foi muito bom para mim, me ajudou muito e eu terminei o curso de Geografia. Durante a Geografia consegui bolsa de iniciação científica, consegui me destacar no curso. E quando eu estava terminando Geografia, eu prestei o vestibular para Direito, que na verdade o grande sonho do meu pai era que eu seguisse carreira jurídica. E eu prestei o vestibular para Direito, passei, felizmente ele ficou sabendo, mas com 20 dias no curso de Direito ele faleceu de derrame, sem que eu tivesse realizado o meu plano de cuidar dele. A partir de então, eu não me permiti mais ser só estudante, comecei a pagar o plano de saúde da minha mãe. Felizmente, ao menos para ela, eu consegui realizar o meu sonho de dar uma assistência médica, ainda que não direta da minha parte como médica. Mas depois, ao terminar o curso de Direito, trabalhei como conciliadora de defesa do consumidor e como professora
de uma instituição particular no curso de Direito, até que com 3 anos de graduada em Direito, eu passei no meu primeiro concurso de magistratura trabalhista, na 14ª região, onde fiquei por 2 anos e logrei êxito em 2006 no concurso aqui da 23ª região, onde eu segui carreira e atualmente sou juíza titular da 2ª Vara de Tangará da Serra. Esse é um pouco do meu histórico e espero poder colaborar com algumas pessoas que estejam passando por situações diversas de violência, das quais eu participei de muitas, e estamos aqui para auxiliar umas às outras. Obrigada. Bastante tocante, né, o depoimento da doutora Claudirene, né, e como eu disse anteriormente, ela deixou aí, não teve nem espaço, porque nosso espaço era reduzido, mas ela deixou de ressaltar a vida acadêmica, né, ela fez mestrado em Geografia, fez mestrado em Direito, e posteriormente, e hoje faz, então, doutorado na USP, pesquisando na área de Direito do Trabalho. Né, então, quero agradecê-la, né, pela disponibilidade de expor a sua história, que é uma história, sem dúvida alguma, bastante inspiradora, né, para a gente saber que existem algumas exceções, mas que isso é muito particular, né, porque o que nós temos que ter são políticas públicas, como ela própria mencionou, e nós temos que ter outros mecanismos para que as pessoas tenham acesso, que não dependam apenas e tão somente do esforço pessoal, como foi no caso dela. Então, agradeço e, dando andamento, né, a sequência aqui ao nosso evento, né, eu quero apresentar a professora Joana Rodrigues. Né, a professora Joana Rodrigues vai falar sobre assédio moral e sexual nas relações de trabalho. Ela é mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho pelo IUS-PODIUM e pós-graduanda em Direito e Compliance Trabalhista. É professora da graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Salvador, conselheira da seccional da OAB da Bahia, presidente da Comissão Especial de Apoio aos Professores da OAB e membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia, conselheira e diretora cultural da ABAT, né, Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Advogados Brasileiros, IAB, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito do Trabalho da Mulher, também por uma instituição baiana. E é advogada feminista, né, com foco no direito antidiscriminatório e atuação na perspectiva interseccional de gênero, e ela acrescentou no currículo dela mãe do Francisco e da Eva. Ok, nós vamos, enquanto nós temos probleminha técnico com a retornou, mas nós vamos só avisar que as perguntas podem ser enviadas via o chat do YouTube, né, que nós vamos, na medida do possível do nosso tempo, nós vamos fazer com que as nossas convidadas respondam. E, da mesma forma, a questão do sorteio, para ir escrevendo lá no chat que quer participar, né, do sorteio da diária, lá no Hotel Maravilhoso do Sesc Pantanal. Joana, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. E passo a palavra para você, então, por cerca de 30 minutos. Obrigada, professora Carla. Eu que agradeço essa, enfim, apresentação aí, carinhosa, afetiva. Antes de começar a falar sobre o meu tema, eu não poderia deixar de parabenizar, né, a superintendência, na pessoa de doutor Eduardo, né, que está aqui conosco hoje, pela construção desse momento, né. A gente está no mês da mulher, muitos debates falando sobre essa temática e que são extremamente necessários, né, cada vez mais que a gente fale, que a gente aprofunde, né, o entendimento e a compreensão acerca dessa realidade que nós estamos inseridas, nós mulheres, né, de tanta violência, de tanta discriminação, como foi muito bem explanado aqui pela nossa querida Dione.
E cumprimentar também, né, a todos que estão nos ouvindo através do YouTube, enfim, da internet, e agradecer, né, além de cumprimentar, agradecer agora, especialmente, a professora Carla, que fez a minha apresentação, né, que foi quem fez essa interlocução e que me convidou para estar aqui hoje. Fico muito feliz. E não poderia deixar ainda, antes de começar, eu acho que esses cumprimentos e esses agradecimentos fazem parte do protocolo, mas são sempre importantes, né? A gente está numa luta, numa vivência de um mudar, de uma transformação coletiva, e a gente tem que estar sempre ressaltando a importância de estarmos juntas, de estarmos ouvindo uma a outra. Então, eu gostaria também de cumprimentar a nossa querida Dione Almeida, né? Que é assim, uma pessoa que eu admiro, uma mulher advogada que eu admiro muito, que eu conheço muito, assim, através das redes sociais. Tive a oportunidade de conhecer rapidamente no CUNAT, no ano passado, mas acho que é a primeira vez que a gente está participando de um evento, né, juntas, assim, compartilhando a mesa. Então, é a segunda vez, não é isso? Então, é sempre muito, muito bom e fico muito feliz em poder estar ao seu lado. Bem, eu vou tentar aqui, gente, eu vou falar, então, sobre assédio moral e assédio sexual numa perspectiva da Convenção 190, trazendo, né, um entendimento acerca da importância dessa convenção, que, aliás, está na ordem do dia, né, uma vez que a gente, no dia 8 de março, teve a divulgação, a publicação ali de medidas por meio do Executivo, dando sentido, né, dando direcionamento possível à ratificação, né, ao processo de ratificação dessa convenção, além da Convenção 156 e da Convenção 190. Uma notícia, inclusive, que nos alegra muito, obviamente, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, especialmente nesse mês da mulher, especialmente no dia 8 de março. Mas aí eu vou, então, abrir aqui, gente, eu sempre fico nervosa com isso, tá? Com essa questão dos slides. Eu acho que, nesse caso aqui da convenção, eu acho importante a gente trazer essa apresentação mais detalhada, talvez mais metodológica, mas tomara que dê certo aqui. A gente testou antes, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Estamos, sim, só não estamos... não está no regime de slides ainda, no modo slides. Pode deixar assim que tá bom. Pode deixar assim? Eu posso até aumentar aqui, ó, que aí eu acho que aí funciona mais. Tá ótimo, tá visível. Vendo direitinho? Sim. Eu não vou colocar no modo apresentação, e eu já peço desculpa a quem está nos assistindo, porque, caso contrário, eu fico sem conseguir ver vocês, né? Sem conseguir também me visualizar aqui na câmera. Mas, então, vamos lá. Então, a proposta é justamente falar sobre essa violência, né? Essa estrutura, né? Violenta em que a mulher está inserida dentro do mercado de trabalho e trazer aqui a noção de como essa Convenção 190 ela passa a ser um instrumento efetivo de luta, né, de resistência, de enfrentamento a esse cenário que, de um certo modo, foi muito bem traçado, delineado já aqui na fala da professora Dione Almeida, que tem, obviamente, se relaciona naturalmente com também a Convenção e também com a violência e o assédio. É importante, inclusive, registrar isso, que o escopo aqui da Convenção, ele está relacionado e dentro também de uma estrutura da centralidade dos direitos humanos das mulheres, o princípio da igualdade, e aqui quando ela fala de discriminação, né, da não igualdade, da discriminação no ambiente de trabalho, a Convenção ela vem trazer que justamente essa violência, esse assédio é também fruto, né, justamente dessa compreensão de desigualdade, que posiciona a mulher nesse local de desigualdade, de inferioridade, de subalternidade no mercado de trabalho, no seu ambiente laboral. Então, para falar de Convenção 190, e aí rapidamente aqui na sequência eu vou precisar trazer aqui um cenário, né, ou seja, trazer alguns dados que fundamentam a urgência da ratificação da Convenção 190, é preciso entender, né, que o nosso mercado de trabalho e a relação laboral, o ambiente de trabalho,
ele é fruto e reprodução daquilo que nós temos em nossa sociedade. Então, se a gente para entender que a nossa sociedade ela é estruturada a partir de hierarquias sociais, permeada por marcadores como gênero, né, como raça, né, como classe, e a gente percebe que, a partir dessas hierarquias sociais, a gente observa a construção de uma desigualdade estrutural, né, que vai colocar esses sujeitos em posição de subalternidade dentro das suas estruturas de relações de trabalho, em específico, a gente vai ver que esse mercado de trabalho ele está... que, na verdade, a nossa sociedade ela é construída, como eu mencionei, dessa maneira, e que o nosso mercado de trabalho ele vai reproduzir essa lógica desigual, essa lógica discriminatória, essa lógica violenta. Então, é importante eu demarcar aqui que, apesar, né, e aí, antes de seguir aqui o slide, eu gostaria de fazer algumas considerações rápidas sobre a Convenção 190, considerações iniciais, para demarcar que aqui, né, dentro da Convenção 190, eu vou falar especificamente de mulheres, essa é a proposta do nosso encontro. Então, eu vou falar aqui de violências de gênero, né, de assédios e violências em face, né, em razão do gênero. Essa é o mote que eu vou trazer aqui na minha fala, mas, como eu disse, né, trazendo aqui algumas considerações iniciais, eu queria apenas situar, né, aqueles que estão aqui conhecendo, né, e nos assistindo, conhecendo a Convenção pela primeira vez, de pontuar algumas coisas, e entre elas esse item que eu acho necessário, de que a Convenção 190 ela não fala apenas de violência de gênero, ela traz a violência de gênero, inclusive, como um avanço, né, como escopo aqui extremamente importante. Ela utiliza o gênero como categoria jurídica para analisar a violência e o assédio, mas é importante mencionar que, originalmente, a Convenção ela vai tratar da violência e do assédio numa perspectiva mais ampla, mais genérica. E isso tem a ver, inclusive, com a construção política que estava ali envolto, né, no momento de aprovação dessa convenção. Precisava-se dimensionar essa violência e assédio não apenas na perspectiva do gênero, né, e aqui mais especificamente das mulheres, para que essa convenção ela fosse aprovada, inclusive, né? Então, a gente vai tratar do conceito de violência e assédio no mundo laboral, mas trazendo, né, o recorte necessário, que é o que nos toca mais profundamente, que é a questão das mulheres. Um outro elemento que eu queria só sinalizar, que eu acho importante nesse começo, é em relação à própria ratificação, né? A gente pensa que estamos felizes com a notícia de que a convenção será ratificada, né, que vai se iniciar possivelmente, provavelmente, esse processo de incorporação dessa norma ao nosso direito brasileiro. Mas é importante mencionar que a Convenção 190, os conceitos, né, ali, os ensinamentos, eles já estavam, de um certo modo, estruturados e disponíveis dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Quando a gente diz que os Estados-membros da OIT, no caso o Brasil faz parte, ainda que não tenham ratificado essas convenções, né, pelo simples fato de pertencerem à organização, nasce, né, ou seja, eles se comprometem em respeitar, em promover, em tornar a realidade, tornar realidade os respectivos princípios e direitos fundamentais que alicerçam, né, que estão ali alicerçados e legitimados por essas convenções. A gente está dizendo que sim, que a Convenção 190 ela já poderia, no mínimo, né, dispor ali de um esforço teórico, né, de uma construção teórica em relação aos aspectos, inclusive conceituais de assédio moral e assédio sexual, no âmbito da atuação jurisdicional de modo geral. Né? E ainda tem, eu vou falar sobre essa resolução um pouco depois, lá no momento que eu falar especificamente de assédio sexual, mas é importante ressaltar que a gente tem, a CNJ, uma resolução, né, a 351, que ela vai falar justamente das diretrizes aqui em relação ao assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho, e ela vai, para quem já conhece essa resolução, né, e que eu sugiro que faça a leitura, porque é extremamente importante para nós mulheres, essa resolução, ela, em muitos momentos, ela reproduz, né, determinados conceitos, determinados paradigmas que são trazidos justamente na Convenção 190. Ela reverbera, né, aquele conhecimento que a gente já tem disponível na Convenção 190. Então, é extremamente importante. E, por fim, gente, antes de falar aqui dos pontos, a Convenção 190 ela é fantástica, ela é arrojada, ela é vanguardista, ela tem inúmeros pontos importantes para a gente entender, né, e que tornam ela necessária e urgente,
mas obviamente eu não vou ter tempo aqui para falar de todos eles, eu elegi apenas 2 ou 3, que se der tempo eu vou conseguir avançar. Mas, por fim, eu queria só mencionar que a própria Convenção 190, como foi mencionado por Dione Almeida aqui, né, a gente teve a notícia da criação da resolução do protocolo no dia 14, na última terça, e a gente relaciona invariavelmente o conteúdo do que a gente está buscando, do que eu estou buscando trazer aqui, ou seja, da Convenção 190 ao protocolo, né? Ambos estão dentro de uma estrutura de compreensão, né, do cenário laboral, mais especificamente no âmbito do trabalho, do cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição, né, que está na centralidade dos direitos humanos das mulheres, em específico, e também está pautado, né, tanto o protocolo, que inclusive faz menção à Convenção 190 no seu teor, no seu conteúdo, está pautado no arcabouço jurídico que foge do direito antidiscriminatório, que foi brilhantemente exposto e exemplificado aqui pela professora Dione Almeida. E aí sim, gente, a gente então entra nesse cenário, né, que a gente vai trazer aqui em relação à violência das mulheres. Apenas alguns dados trazidos aqui pelo Instituto Patrícia Galvão em 2020, porque são flagrantes, né, são, assim, de algum modo até indignantes para nós mulheres. Perceber que 36% das trabalhadoras dessa pesquisa era uma pesquisa bastante grande, né, com uma amostra aí considerável, e no primeiro momento é curioso esse dado, porque ele diz o seguinte: 36% das trabalhadoras, quando foram questionadas se já sofreram algum tipo de abuso ou preconceito, elas dizem que elas se disseram já vítimas. Né? Ou seja, um percentual, você vai dizer, mas é um percentual pequeno, Joana, 36% apenas. Mas quando, né, a gente vai e demonstra e exemplifica, e daí a importância da gente, inclusive, falar sobre o que é o assédio, né, o que é a microagressão, o que é o assédio sexual, essas mulheres, esse número sobe de 36% para 76%, que reconhecem já ter passado por mais de um episódio de violência e assédio no trabalho. Essa vigilância, aí aqui eu trago alguns exemplos, né, que foram ali mencionados dentro dessa estrutura da pesquisa: violência excessiva, vigilância excessiva de trabalho, xingamentos, convites para sair, insinuações constrangedoras, opiniões ou pontos de vista ignorados, né? Aqui a gente tem muita questão das microagressões, que a gente também não vai conseguir falar especificamente, mas é algo extremamente importante. A normalização de um ambiente hostil dentro do ambiente laboral, né, hostil às mulheres, que normaliza, né, essa hostilidade. Elogios constrangedores, já coloquei ali, insinuações constrangedoras, sobre o seu corpo, né? E aqui, esses são os elementos que teve maior índice de reconhecimento, né, que foram mencionados de maneira mais efusiva por aquelas que participaram da pesquisa. Ainda sobre a pesquisa, trago um dado também interessante que diz o seguinte: 47% das participantes afirmaram já ter sido vítima de assédio sexual. Assédio sexual, gente, é importantíssimo a gente entender, porque ele é a exteriorização, né, mais plena, mais emblemática da violência contra a mulher. Talvez seja, né, o assédio sexual, né, seguido do estupro, por exemplo. Então, é a exteriorização dessa posição de superioridade, dessa construção de uma relação de poder que subjuga a mulher, e não só subjuga ela em sua interesse, em sua dignidade, como subjuga o seu corpo. É uma violência sobre a dignidade sexual da mulher, sobre a sua liberdade sexual. Então, a gente tem 47% afirmando que em algum momento no ambiente laboral já foi vítima de assédio. Nesse universo, é importante a gente trazer o critério da interseccionalidade, que está dentro do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e que está também dentro da Convenção 190, para entender, e aí eu falei lá no início da minha fala, né, dos marcadores de gênero e raça, né, entender que dentro desse universo, esses valores, eles saltam, eles crescem à medida que a gente traz a perspectiva da racial, né? Então, a gente diz, olha, a maioria das mulheres são mulheres negras, 52%, e mulheres que recebem de 2 a 6 salários mínimos, 49%. Veja, gente, que esses dois elementos, eles se cruzam aqui de maneira muito emblemática. De uma forma geral, a gente pode até aqui dizer que dentro das profissões, das categorias mais feminilizadas, né, são tradicionalmente as mais vulneráveis na perspectiva remuneratória, ou seja, são categorias precarizadas, onde essas mulheres recebem menos, e, em geral, essas categorias são majoritariamente ocupadas por mulheres negras, né? Então, esse é um elemento aqui extremamente importante, que vai nos trazer, né, também a consciência da responsabilidade de que, quando nós falamos em combate à violência, assédio e combate à violência e assédio no ambiente laboral, a gente tem que ter
essa noção muito clara, né, de que maneira esse racismo estrutural ele vai intensificar essa vulnerabilidade da mulher no mercado de trabalho. E aí, só para finalizar, tem um dado que aí eu pesquisei hoje, eu não sabia, inclusive, que diz que nos últimos 4 anos, esse dado foi construído a pedido da Folha, né, foi detectado pela Instituto Data Lawyer, né, através de uma consultoria de jurimetria, que diz que entre 2018 e 2022 houve um aumento de 208% em petições iniciais mencionando o termo assédio sexual. Ou seja, nós tivemos, quadruplicou, né, triplicou no Brasil o número de petições iniciais citando o termo assédio sexual, possivelmente, né, realizando ali o pedido correspondente à indenização patrimonial decorrente desse assédio. Então, esse é um dado também muito flagrante que mostra por que a gente está falando aqui de Convenção 190. Eu vou passar aqui rapidamente, mas eu trago aqui, eu ilustro aqui, e isso tem um pouco a ver com o que Dione Almeida falou, que eu vou retomar lá a questão das indenizações, né, e a forma como esse valor das indenizações acaba não pedagogicamente construindo uma sensação de enfrentamento a esse assédio, a esse fenômeno dentro do meio ambiente laboral. Aqui alguns exemplos, né, de situações que são públicas, que estão aí no ambiente, né, virtual, circulando. Então, eu posso trazer aqui o nome, inclusive, das empresas, mas, ou seja, condenações, né, reiteradas e as características de como que isso também vai se apresentar dentro do ambiente de trabalho. E aí, aqui, é importante, então, a gente entrar justamente na convenção, né? Pensar que a gente está falando aqui desse cenário e entender, né, que é por tudo isso que passa a ser necessária essa análise da compreensão da Convenção 190 e, mais do que isso, do reconhecimento da necessidade de ter um instrumento específico que dê resposta a esse fenômeno, né? Que faça, que traga o conhecimento e que amplie, de algum modo, as possibilidades, inclusive, de punição, né? Os mecanismos de coibir. A gente vai falar, a gente sabe que a Convenção 190, é importante registrar isso, ela não traz apenas a perspectiva da punição punitiva, muito pelo contrário, né? Ela é vanguardista também por isso, que ela estabelece uma preocupação preventiva, né, de tolerância zero em relação à violência e ao assédio no meio ambiente de trabalho. Ela vai relacionar a não violência e a não assédio ao que a gente vai entender como trabalho decente, mas é importante, sim, a gente pensar na perspectiva contenciosa e na forma como essa prestação jurisdicional vai coibir, né, pedagogicamente, evitar que esse fenômeno se perpetue da maneira como ele está sendo. E, nesse sentido, inclusive, o protocolo ele é muito importante para isso. Mas, então, entrando aqui, né, no que eu queria pontuar rapidamente para vocês, eu estou acompanhando aqui os meus minutos, eu queria falar sobre alguns elementos aqui da convenção. Falar aqui sobre algumas inovações, né? Eu vou voltar aqui rapidinho, mas só para estruturar metodologicamente, eu vou falar aqui sobre algumas inovações da Convenção 190. A amplitude conceitual da violência e do assédio moral é algo extremamente importante para a gente compreender a Convenção 190. A amplitude subjetiva das pessoas vítimas de assédio, né? Então, aqui a gente está falando de quem será o destinatário dessa norma, dessa convenção coletiva, e também a amplitude dimensional, quando a gente vai falar de local de trabalho, onde esse assédio ele vai poder ser visualizado à luz, né, da construção teórica trazida pela Convenção 190. Então, esses são alguns elementos que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Mas, antes disso, né, ressaltar aqui que a Convenção 190 e a Recomendação 206, elas vão estabelecer justamente que a violência e o assédio de trabalho atingem, e é por isso que a gente fala de violência de gênero, é por isso que a gente fala da importância do entendimento, como muito bem Dione Almeida colocou, do gênero enquanto categoria jurídica de análise, que assume essa centralidade dentro da pauta dos direitos humanos das mulheres, porque a Convenção ela ratifica esse entendimento, e ela diz, olha, a violência e o assédio no trabalho atingem de forma desproporcional as mulheres nos mais variados espaços sociais. E esse conceito de trabalho decente decorre de um mercado de trabalho que seja livre de violência e de assédio, sobretudo na perspectiva das mulheres, que são, como eu mencionei lá nos dados da pesquisa, as vítimas prioritárias desses eventos, desse fenômeno. E aí,
é importante dizer que a Convenção 190 ela já foi ratificada, né, por vários países, são cerca de 25 países que já ratificaram a Convenção 190. Países como Canadá, Argentina, eu não coloquei aqui todos, né, África do Sul, Itália, enfim, muitos, né, desde países grandes, desde países com estrutura já normativa, socioeconômica, mais de protagonismo dentro do ambiente, né, laboral mundial, como também países pequenos, né, países que não têm essa tradição, inclusive, em relação a essa perspectiva da questão de gênero, da compreensão do gênero, mas que já ratificaram a convenção. Então, portanto, o Brasil, né, a gente precisa urgentemente fazer esse enfrentamento, e graças a Deus temos, então, um poder executivo convicto da importância disso também. E aí a gente entra aqui, gente, no conceito de violência, naquele primeiro item que eu trouxe ali para vocês, que é a violência e o assédio baseado no ambiente laboral, né? E aí, o conceito trazido pela Convenção 190, ele vai ser bastante amplo, né? E vai dar a possibilidade de aplicação, né? Obviamente, dentro dos contextos mais diversos desses países membros, né, da OIT, que vão precisar executar, construir, inclusive, políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno dentro das suas estruturas jurídico-normativas. A gente tem como entendimento do conceito um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de tais comportamentos. Então, perceba a vanguarda do que a gente tem aqui, né, e práticas, né, que se manifestam apenas uma vez ou repetidamente. Esse elemento aqui é extremamente importante quando a gente fala de assédio moral, né? A gente caberia uma palestra inteira para falar sobre essa modificação e de como essa modificação é fundamental, inclusive na perspectiva processual, quando a gente vai falar de prova do assédio sexual dentro dos processos judiciais, mas, ou seja, aqui a gente não fala em repetir, em critério de repetibilidade para a configuração desse assédio. Então, a convenção ela inova também nesse sentido, com o objetivo de causar, né, causam ou são suscetíveis de causar, e aí a gente vai para os danos, né, danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, incluída aqui a violência e o assédio em razão de gênero. E essas violências todas que estão ali pedagogicamente também explanadas, né, através da Lei Maria da Penha, que vai ser também um documento extremamente importante, que dialoga de maneira intrínseca aqui também com a Convenção 190. Então, agora, entrando numa ideia da violência e do assédio, antes de falar do gênero especificamente, só para transcrever aqui, o que a gente tem de importante? A violência e o assédio tratados de forma conjunta, a utilização, né, do termo mundo do trabalho, local do trabalho, esse é o segundo item que a gente tem lá, aqui na minha fala, possibilitando, então, o maior alcance das disposições dessas convenções. Uma única manifestação é suficiente para a configuração, eu explanei isso no slide anterior, e, por fim, conferindo o tratamento especial à violência em razão de gênero. Aí vocês vão me perguntar, ok, mas então, o que é como é que essa violência, né, ela vai se expressar? Que tipo de prática, né, de que maneira que ela vai ser observada? E aqui, a partir dos danos que a gente tem lá na conceituação, a gente vai dizer, olha, práticas de assédio ambiental, né? E aqui a gente fala, inclusive, do assédio moral organizacional, por exemplo, entraria aqui dentro desse contexto, violências psicológicas, microagressões que eu mencionei no início da minha fala, extremamente importante para a gente entender, algo que ainda está sendo compreendido pelas mulheres, de um modo geral. Violência sexual, aqui o assédio sexual de forma emblemática, e o estupro. Então, além de outras, tá, gente? Importunação sexual e etc. E aí, entrando aqui rapidamente, fazendo uma digressão particular, porque se a gente está falando de assédio, eu preciso sinalizar isso, e a gente está falando de importância de fazer essa leitura do assédio e da violência conjuntamente na convenção, justamente para facilitar a observância desses eventos dentro do ambiente laboral, é importante a gente falar do conceito de assédio, né? Porque a gente não tem dentro do nosso ordenamento jurídico um conceito específico, apesar da resolução 351 do CNJ que eu mencionei, a gente não tem um conceito específico falando sobre uma construção doutrinária em relação ao assédio moral e ao assédio sexual. Temos lá o assédio sexual enquanto crime, no artigo 216A do Código Penal, que, inclusive, né, gera uma interpretação, uma compreensão dessa norma diferente do âmbito do mundo do trabalho. Aqui a gente não vai falar apenas de assédio por chantagem, né, nos termos mais gerais da norma criminal, mas aqui a gente já vai fazer uma construção
acredito eu que já está consolidada nesse entendimento de que a gente está falando aqui de um assédio que vai também ser compreendido como assédio por intimidação ambiental, ou seja, abrangindo todas as condutas que criam um ambiente de trabalho intimidativo, hostil, humilhante, com a conotação sexual como protagonista dessa construção aqui violenta às mulheres, criando uma situação especialmente ofensiva à dignidade sexual da vítima. Então, essa violência sexual e esse assédio sexual, ele vai ser extremamente importante de ser compreendido, né? E ele vai estar dentro do contexto de enfrentamento lá da nossa Convenção 190. E aí, é importante a gente pensar, estou aqui caminhando quase para o final, é importante a gente pensar que a autoocorrência do assédio sexual, ela é, como eu mencionei, a manifestação mais perceptível da violência vivenciada pelas mulheres no ambiente de trabalho. Ela dialoga com a constatação de que a violência de gênero é a violência de direitos humanos mais prevalecente em termos mundiais, né? Isso aqui é um dado extremamente relevante também. E aí, é importante a gente sinalizar que, além da perspectiva, né, da ampliação da compreensão desse conceito, além do entendimento de que estamos falando de violência de gênero e precisamos compreender que essa violência de gênero ela vai interferir na igualdade de oportunidades, na construção, né, em todas aquelas lógicas de reprodução de discriminação, muito bem exemplificadas pela professora Dione Almeida, né? E que vão ser exteriorizadas através de assédios, né? Em algumas circunstâncias, a depender da conduta, em assédios morais, em assédio sexual. Porque, veja, por exemplo, só para ilustrar isso, uma microagressão, né? Que é essa hostilização, essa normalização dessa hostilização à mulher dentro do ambiente laboral, ela pode gerar um dano moral, né? Ela pode gerar, e aí a gente vai falar lá das indenizações extrapatrimoniais, ela pode se configurar, a depender da circunstância, em um assédio, né? Um assédio moral. Então, a gente precisa entender e correlacionar esses aspectos aqui que universalizam essa discriminação no ambiente laboral, em face das mulheres, e que trazem a violência e o assédio como figuras emblemáticas da exteriorização dessa violência, dessa discriminação no meio ambiente laboral. E aí, passando a entender, né, esse ponto, que para mim talvez seja o ponto crucial aqui da Convenção 190, mais emblemático, a gente tem ainda outros dois, que é esse que eu queria, já finalizando aqui minha fala, trazer para vocês. Primeiro, né, os destinatários da norma, né? Quem são esses sujeitos que vão poder ser, a gente falou aqui que as mulheres, a gente ilustrou pedagogicamente que as mulheres são as vítimas prioritárias. Muito importante sinalizar, porque a gente está trazendo recorte de gênero na perspectiva da mulher, porém a gente tem aqui o entendimento de que quando a gente fala gênero, a gente fala também de outros grupos vulnerabilizados, inclusive, que sofrem também um objeto de discriminação bastante intensa, como, por exemplo, a comunidade, né, as pessoas LGBTQIA+, né, que também vão sofrer de maneira intensa esse preconceito, essa discriminação, e vão sofrer também essa violência no meio ambiente de trabalho. Mas é importante a gente perceber aqui quem são esses destinatários da norma. E aí a convenção ela é interessantíssima, né? Ela vem dizer o seguinte: a gente vai ampliar subjetivamente as possíveis vítimas, porque a gente vai dizer, olha, essa mulher, se a gente está falando de mulheres, essa mulher que é vítima de um assédio, né, ou de uma violência, ela não precisa necessariamente ser uma empregada. Ela não precisa necessariamente sofrer o assédio dentro de um contexto permeado por uma relação empregatícia, uma relação de emprego, uma relação contratual com seu empregador. A gente não está falando aqui apenas daquele empregador que tem por obrigação constitucional garantir o meio ambiente de trabalho rígido, saudável, né? Livre dos riscos psicossociais que vão afligir psicologicamente e emocionalmente essas mulheres, por exemplo, né? Mas nós estamos falando também de outros trabalhadores. Nós estamos falando de trabalhadores autônomos, nós estamos falando de estagiários, nós estamos falando de aprendizes, nós estamos falando de voluntários, né? Nós estamos falando de trabalhadores despedidos. Então, essa violência, ela pode, inclusive, ter, né, o ato de cometimento dessa violência, ele vai ser importante para a configuração aqui desse assédio, dessa violência, à luz da Convenção 190, e isso pode ser pós-contratual, inclusive.
candidatos a emprego, né? Ou seja, quantos elementos, quantos exemplos de discriminação que nós temos, né, na perspectiva do direito antidiscriminatório no ato de contratação de um trabalhador, sobretudo de uma trabalhadora, né, quando essa trabalhadora é questionada sobre sua vida íntima, sobre sua vida particular, sobre as condições da sua maternidade, né, e etc. Então, nós temos trabalhadores que exercem cargo e também os trabalhadores que exercem cargo de chefia e gestão. Então, todos esses, né, aqui a gente ainda tem lá no artigo 2º, no item 2, a aplicação, né, a setores públicos e privados, né, a economia formal e informal e, assim, ainda as zonas urbanas e rurais. Faço um adendo aqui, né, uma digressão rápida, né, eu tenho, inclusive, uma experiência não muito grande, mas assim, com alguns casos muito emblemáticos no escritório em relação ao serviço público, né? A forma como o Brasil, o país, né, dentro do serviço público, ele perpetua esse ambiente, e aí o Estado, lato sensu, aqui 2 vezes, né, sendo responsável por essa perpetuação dessa violência contra as mulheres, né? O Estado no sentido de, lato sensu, de não coibir, de não construir políticas de enfrentamento, de não punir adequadamente dentro de uma perspectiva contenciosa judiciária, mas o Estado também no papel do empregador aqui, né, dentro da estrutura de um serviço público, também sendo, enquanto empregador, sendo o protagonista no exercício dessa violência, desse assédio contra mulheres. Então, é muito comum a gente ver dentro do serviço público mulheres sofrendo assédio, sofrendo violências e muitas vezes sem condições de debater, de discutir isso, seja na perspectiva administrativa, seja na perspectiva contenciosa judicial. E aí a gente tem, por fim, né, e aí efetivamente, chegando aqui ao final, há também o item em relação a onde ocorre esse assédio, essa violência. Esse é também uma inovação da Convenção 190, importante da gente perceber que isso se correlaciona, de um certo modo, à amplitude subjetiva, né, que eu mencionei agora há pouco. Aqui a gente vai dizer o seguinte, a gente tem espaços públicos e privados, né, quando constituem um local de trabalho, locais onde o trabalhador é remunerado, onde descansa, onde se alimenta ou onde utiliza vestuários e instalações sanitárias. Tá? Então, não é apenas no local de trabalho, no ato de realização do trabalho, né? Ele vai estar protegido nas diversas circunstâncias que envolvem ali aquela relação que o vincula, de algum modo, ao seu assediador. Os deslocamentos em viagens, eventos, atividades sociais e treinamentos relacionados ao trabalho. O caso emblemático da CEF, né, da Caixa Econômica Federal, são casos que nos remontam à ideia de assédios que são cometidos por superiores hierárquicos no curso de viagens com as suas colaboradoras, né? Então, esse elemento aqui também está contemplado, e o âmbito das comunicações relacionadas com o trabalho, incluindo as realizadas através das tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente fala aqui também de teletrabalho, também da utilização, do exercício desse labor a partir da mediação tecnológica, e alojamento fornecido pelo empregador e nos trajetos entre casa e local de trabalho. Então, percebam, né, que assim, uma construção, e aí eu caminho aqui para o meu último slide, é uma construção, e é por isso que eu sou tão entusiasmada quando eu falo da Convenção 190, quando eu falo do combate ao assédio sexual e ao assédio moral no ambiente de trabalho, porque nós temos uma oportunidade de efetivar, de incorporar dentro do ordenamento jurídico brasileiro, de fato, né, um parâmetro de uma proteção, né, devida pelo Estado, cujo Estado é responsável, e pelos empregadores, né, de uma maneira muito mais intensa, muito mais efetiva, muito mais concreta, muito mais ampla, inclusive, né? Então, aqui não se trata mais de uma atuação de reação individualizada, caso a caso, né? Ontem, na palestra que foi feita no TST, quando falou a palestra dentro de um seminário que tratava das questões de gênero e das convenções internacionais, a queridíssima Patrícia Maeda, né, a quem rendo todas as homenagens, uma mulher que eu admiro bastante, que foi autora do protocolo na parte trabalhista, né, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, juntamente com a Vanessa Caran, que são, né, fazem parte de um grupo de mulheres, sobretudo da magistratura, que estão aí revolucionando, né, a forma de pensar o direito dentro do ambiente laboral, dentro do ambiente da área trabalhista, sobretudo, e que são responsáveis por muitos dos avanços que nós ainda vamos sentir, inclusive, dentro da área jurídica. Ela falava sobre esse aspecto, né, sobre essa questão em relação
as reações individualizadas de casa a casa. Ela dizia o seguinte: olha, muitas vezes esses assédios e a conduta da assediada, no momento em que ela vive esse fenômeno, é muitas vezes numa perspectiva de individualização, de ações individualizadas, né, de construções dela, né, de proteção, mas sempre por uma via mais específica, mais estanque ali dentro da realidade dela. E muitas vezes isso não vem para um ambiente institucional. Por quê? Por vários fatores, né? Porque a mulher tem medo de denunciar, porque muitas vezes quando ela denuncia o superior hierárquico, o assediador é o superior hierárquico dela, porque muitas vezes ela é despedida, inclusive por justa causa, né? Já vi algumas situações em relação a isso, a pessoa é assediada, explica para o empregador que foi assediada e ela ainda sofre, né, uma dispensa por justa causa. Então, por várias situações, né, a gente tem um tratamento pelas mulheres, né, de um modo geral, de uma forma geral, de maneira individualizada e não numa perspectiva coletiva, institucional, de enfrentamento mais geral, né? E a Convenção 190, ela faz essa articulação. Ela vai dizer, olha, a prevenção ativa, onde será necessária uma articulação de posturas consistentes de prevenção e que exige um compromisso social amplo, um compromisso social, inclusive, das empresas que cotidianamente fecham os olhos para esse fenômeno dentro das suas relações laborais, né? E, por fim, uma outra questão que eu acho importante são as contribuições em relação à transformação da teoria da decisão judicial, a partir da afirmação do dever de eliminação da violência de gênero no mundo do trabalho. Essa responsabilidade da Convenção 190, que dialoga diretamente, e da Recomendação 206, que dialoga diretamente com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nós estamos falando de uma atuação jurisdicional que precisa fazer o enfrentamento a essas violências estruturais, né, que estão ali permeadas dentro das relações, que chegam para o julgamento desses magistrados. Precisamos falar de um compromisso de transformação da decisão judicial para fazer o enfrentamento dessas discriminações, né, com base nesses estereótipos e vieses, né, que são impostos pela sociedade patriarcal, machista e racista que vivemos, e nós precisamos fazer isso e nós temos à nossa disposição, além do protocolo, normas que vão nos garantir, que vão nos viabilizar teoricamente, teórico-prático, inclusive a Recomendação 206 traz aspectos importantes na perspectiva processual de prova do assédio sexual, por exemplo, para a gente construir essa transformação, tá? Para a gente fazer essa transformação. Então, é esse sentido que... alterei aqui sem querer. É nesse sentido que eu queria trazer aqui a minha fala. Eu vou parar aqui a minha cadê aqui? Vou parar aqui. Cadê? Onde é que eu paro aqui? Eu não vou conseguir agora, gente. A minha apresentação... Aqui, pronto. Para dizer que a convenção, então, ela está aqui à nossa disposição, e para fazer justamente, terminando esse convite, porque na posição de advogada, né, na posição de advogada trabalhista feminista, né, eu me sinto compromissada, e em todas as oportunidades que eu tenho para falar da Convenção em específico 190, ou do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, eu me sinto compromissada a falar para a advocacia e dizer o seguinte: olha, nós temos esse papel transformador, nós temos esse protagonismo dentro do sistema judicial, né? A advocacia é essencial à justiça, não apenas à administração da justiça. Nós somos os provadores dessa atuação jurisdicional, então nós temos a capacidade, né, e a possibilidade de acelerar esses processos de transformação a partir da nossa atuação. Então, conheçamos a Convenção 190, nos entusiasmemos, criemos o nosso entusiasmo para falar, para trazer as teses, inclusive, à luz desses conceitos e dessas terminologias avançadas. Bem, vocês viram que a gente teve um probleminha com a internet, ainda bem que foi bem no finalzinho, né, da palestra da professora Joana,
né? E então a gente vai dar sequência aqui. Ela estava realmente finalizando, né? Chamando a responsabilidade à classe dos advogados, a qual ela pertence, né? No sentido de provocar o Poder Judiciário, no sentido de decidir, trazer os... Oi, termina, Oi, Joana. Desculpa. Eu congelei aqui no finalzinho, mas eu já estava encerrando. Estava só dizendo que essa advocacia ela tem que se compromissar, né, em fazer uso de todos esses conceitos terminológicos, dessa ampliação conceitual na nossa atuação, para que a gente possa, inclusive, dentro daquilo que Dione Almeida disse, construir uma possibilidade de uma reparação mais justa, né, mais efetiva, uma reparação dentro de uma perspectiva, agora eu falo contenciosa judicial, que impeça, não que impeça talvez, mas que desestimule o mundo laboral, né, a manter essa violência e esse assédio enquanto um fenômeno tão concreto e tão violento às mulheres no ambiente de trabalho. É isso, eu agradeço enormemente, desculpa se eu passei aqui um pouquinho só do meu tempo. Obrigada. Nós que agradecemos, né, um assunto tão importante e tão atual, né? Todo mundo que está no mundo do trabalho, não só na magistratura, na advocacia, quem está estudando direito, mas também aqueles que estão, né? Nós estamos aqui na Casa do Comércio, aqueles que estão nos respectivos RHs, né? E trabalhando com essa questão de relações relações intersubjetivas no ambiente de trabalho, nós vamos ter que estar atentos, todos nós vamos ter que estar atentos e acompanhar a questão da Convenção 190. Né? Nós temos toda uma dificuldade, inclusive no judiciário brasileiro também, na advocacia e tal, de entender qual que é a importância desses documentos internacionais, né? Só para reforçar as convenções da OIT, se ratificadas, e daí é isso que a professora Joana estava dizendo no início, né? Ela foi remetida para o Congresso Nacional, né, para fazer esse trâmite de ratificação. Então, se ela for aprovada pelo Congresso Nacional, ela vira lei aqui, e lei, inclusive, superior à CLT, porque o Supremo fala em status supralegal. Então, ela vai se sobrepor à CLT. Então, são conceitos, são diretrizes que essa convenção, que esses documentos trazem, né, no caso, a Convenção 190 e a Resolução 206, que trazem, que vão fazer parte do nosso dia a dia enquanto lei. E daí vai depender, então, de nós, né, que estamos na academia, nos tribunais, né, nos RHs, nas empresas, nós nos apoderarmos, ou nós termos o conhecimento dessas novidades, dessas coisas que vão ser aplicadas assim que aprovadas. Então, é muito oportuna a discussão sobre a Convenção 190, né? Eu acho que realmente ela é um alento nesse panorama de discriminação e violência, não só violência de gênero, no caso, nas empresas, mas também violência contra qualquer trabalhador. Então, nós temos que estar extremamente atentos com isso e aconselho que as pessoas acompanhem, né, a discussão sobre a 190, que realmente tem o potencial de alterar o estado de coisas nas relações de trabalho. Tá? Então, Joana, muito, muito obrigada. Fica mais um pouquinho conosco, que a gente vai tentar, né, se tivermos perguntas no chat, você responderia para a gente, se for possível. E nós passamos, então, agora, nós vamos ter mais 2 depoimentos bem curtinhos, acho que cerca de 5 minutos, de trajetórias de mulheres também, né, tratando, inclusive, de questões que a Dione colocou, né, a questão do etarismo e tal, histórias de superação, que eu acho que é importante que a gente tenha, ouça e nos inspire nessas histórias. Tá? Passo, então, para a organização. Minha trajetória profissional, eu tenho uma história aí como servidora pública, já fui CLT e hoje eu sou aposentada. Porém, para chegar até aqui, houve todo um processo. Em 2019, eu fui exonerada de um cargo público e eu não consegui retomar para o mercado de trabalho. Qual foi a minha maior dificuldade nessa trajetória? Primeiro, independente de eu ter um currículo, uma capacidade técnica, eu tive dificuldade em relação ao fato de ser mulher e a minha idade. Uma mulher com mais de 50 anos, ela encontra determinadas barreiras aí inexplicáveis.
E foi quando eu encontrei várias barreiras de não retomar para o mercado de trabalho que houve a virada de chave de começar a empreender. Em 2019 eu passei por 3 experiências na minha vida. A primeira foi o processo de demissão e depois eu tive uma segunda experiência. Foi um sobrinho que teve acidente de moto, onde eu me entreguei totalmente a cuidar dele. E quando eu retomei, que eu ia tentar voltar para o mercado, eu tive um problema de saúde, eu tive meningite bacteriana, onde os médicos disseram que eu poderia sobreviver ou vir a óbito. Mas eu não desisti. Eu me recuperei, sobrevivi sem sequelas e comecei aí uma nova jornada na minha vida. E no digital comecei a falar diretamente para mulheres, que é com quem é o meu nicho, é com quem eu trabalho hoje. Eu vi que muitas das dificuldades delas eram também as dificuldades que eu tinha passado e que eu poderia ajudar essas mulheres na sua jornada, no seu negócio, na sua vida também. Foi quando eu lancei um programa de mentoria para mulheres empreendedoras. Eu ajudei essas mulheres no seu negócio. A minha formação é administradora e a gente tem aí um conhecimento, um pouco de bagagem, de uma trajetória. Ela organizar o seu negócio, um pouco da gestão financeira e o que foi mais importante nesse período, ajudei muitas mulheres ainda a descobrir o que realmente elas amam fazer, de que forma, buscar pelo autoconhecimento. Então, de uma mulher que não tinha conseguido uma recolocação no mercado, de repente eu já era palestrante, mentora de mulheres e escritora. É sempre uma busca incansável de você não desistir e entender que você tem o seu potencial e que você pode conseguir aquilo que você quer. E nós, mulheres, pelo fato da gente ser mulher, a gente encontra determinadas dificuldades no mercado de trabalho. E as coisas, eu voltei com aquele meu projeto, refiz um projeto e sou idealizadora hoje de um movimento de mulheres, que é um encontro de mulheres de negócio, e também tem um clube de mulheres, onde a gente traz aí para essas mulheres, que é o meu propósito maior, é ajudar as mulheres a alavancar o seu negócio. Porque o que elas estão passando hoje, as dificuldades no mercado, as dificuldades de trazer o seu produto, o seu serviço e vir para o digital, que muitas vezes a gente é julgada, pode ser criticada, e essa é uma das grandes dores das mulheres em relação ao digital. E a gente sabe que é um caminho sem volta. E isso trouxe muito forte da pandemia, estar no digital, vir aqui falar do seu negócio. E esse apoio, essa rede de apoio que nós mulheres precisamos, faz grande diferença, não só no nosso negócio, mas também na nossa vida. Porque quando a gente entende que eu posso fazer sim a diferença na vida do outro, com aquilo que eu como empreendedora, aquilo que é o meu trabalho, eu posso fazer a diferença na vida do outro e ter também um pouco de união entre nós mulheres e a gente se unir e conquistar o nosso espaço no mercado. Como todas as dificuldades que todos nós encontramos, se colocar e se posicionar. Eu acho que isso daí é muito importante hoje para nós mulheres. Então hoje eu sou uma empreendedora, consegui me recolocar no mercado que eu estou construindo. E essa construção minha diária serve de inspiração para muitas mulheres. Vamos ouvir agora um segundo depoimento, né? Trazer hoje para vocês minha história de superação, onde aos 10 anos eu já vendia coco na rua para me ter minha independência financeira.
Isso se passaram depois disso, bijuteria, já tive várias empresas, empresa de casa de carne, que não deu certo porque faltou muita capacitação, muita informação de mercado. Foi aí que surgiu a oportunidade de abrir a Papel Nobre. A Papel Nobre, ela surgiu há 30 anos atrás, onde eu comecei numa sala vendendo. Eu comprava, eu vendia, e esse material que eu vendia era um material que eu conseguia comprar aqui dentro de Cuiabá mesmo. E aí a gente foi crescendo, aquilo eu fui colocando, e durante esse período de uns 5 primeiros anos, não tinha como eu tirar o ganha-pão daquela empresa que estava começando. Então eu também vendia roupa à noite, porque eu já tinha 2 filhos pequenos. Essa foi a maior dificuldade da minha vida, não poder tirar o ganha-pão daquela empresa que estava começando e ao mesmo tempo eu ter que criar 2 filhos. Tive uma dificuldade muito grande em deixar as crianças em casa, porque naquela época não tinha creche. Hoje, de certa forma, as mulheres elas têm uma vantagem de ter essas creches municipais onde pode deixar os filhos. Então, com esse passar do tempo, passar dos anos, a gente foi só aprimorando, buscando mais informações, estudando mais, fui fazer uma faculdade. Também foi um período muito difícil, porque para você estudar à noite com filho pequeno, para você poder realmente administrar a empresa não é fácil. Informatizar uma empresa foi um processo muito doloroso, muito difícil, porque eu cheguei de trabalhar quase 21 horas por dia para conseguir atingir essa meta que eu tinha em mente. E hoje eu falo que a gente superou, ainda estamos num processo de evolução, mas a gente consegue hoje atender não só o público de Cuiabá, mas o público de Cuiabá, Mato Grosso todo. Temos 2 lojas, temos um centro de distribuição, onde a gente atende o corporativo, e eu tenho hoje como missão capacitar pessoas. É a minha missão pessoal e está dentro de um dos valores que a Papel Nobre tem, trabalhar com gente. Porque eu sinto que a maior dificuldade da mulher ou do homem também hoje é a capacitação, principalmente da mulher, porque ela tem 8 horas por dia onde ela trabalha, tem aonde deixar os filhos, mas depois que passa desse horário, ela não tem como fazer uma faculdade, porque ela precisa ir para casa, ela precisa cuidar daquele filho que ainda é pequeno. E isso deixa a desvantagem diante de outras pessoas que têm oportunidade. O homem talvez ele tenha um pouco mais de oportunidade hoje no mercado por esse fato de depois das 8 horas ele poder se capacitar melhor. Então hoje eu trabalho dentro da empresa, eu uso a Papel Nobre como uma incubadora para mim realmente colocar forte a minha missão, que é de capacitar a pessoa, de trabalhar com gente e levar todo esse conhecimento para os meus colaboradores e pessoas que realmente precisam dessa informação. E eu acredito que o mercado aqui fora, o que ele exige é realmente muita capacitação. Se você se capacita, se você tem essa informação externa, onde você vai agregar valores, com certeza você consegue atingir o seu objetivo. E então eu acredito que fé, força e foco são algo imprescindível, que não tem como a gente realmente ficar livre deles. Se você tem foco naquilo que você quer, se você sabe aonde você quer chegar, não pode desistir, nunca. Só lute e coloque como meta, coloque como uma ação, planeje aquilo que você gostaria de fazer e corre atrás, porque tem espaço para todo mundo, nós estamos dentro de um estado onde é muito promissor e nós mulheres conquistamos nosso espaço dentro da sociedade, dentro das nossas profissões, dentro daquilo que realmente a gente consegue hoje falar que nós temos uma superação. Bem, eu quero agradecer aquelas mulheres, né, poderosas e empoderadas que nos brindaram com os depoimentos, né, a Gilzane, a Kátia e a Claudirene, né, e também já estamos aqui caminhando para o final. Nós vamos dar alguns minutinhos, né, para a Joana, se quiser fazer um depoimento, fazer um encerramento, as últimas palavras, se nós conseguirmos conectar com ela, que ela está com um probleminha de internet. Caso a gente não consiga, nós vamos então partindo para o encerramento e nós vamos só alguns avisos. Joana, você quer usar um pouquinho a palavra para fazer?
Rapidamente, só para agradecer mesmo, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando para um estado, né, enfim, tão diferente daqui da Bahia, enfim, tão diverso. É sempre muito interessante o online, né, apesar de que o presencial também é incrível, mas essa possibilidade de falar para todo o país, né, acerca de temas tão importantes, tão urgentes. Então, o online, o virtual, ele nos possibilita chegar a mais pessoas. E é nesse sentido, eu queria só reafirmar meu agradecimento, né, a doutor Eduardo, a você, Carla, por essa oportunidade e me colocar à disposição, né, para dialogar, né, com as pessoas, com quem nos ouviu, e conversar, e, enfim, tirar dúvidas e buscar levar mesmo a palavra, né, levar a discussão, né, no âmbito da advocacia, sobretudo, que é a minha área de atuação, da importância, né, como você mencionou, da ratificação da convenção e da efetivação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Eu falei na minha fala que esses dois instrumentos normativos, eles juntos, eles conseguem alcançar um poder ainda maior de transformação do nosso sistema judicial, né, da prestação jurisdicional e da nossa atuação como sujeito ator desse processo todo, né, dentro do nosso sistema de justiça. Agradeço a todos e me coloco aqui à disposição para as próximas oportunidades. Nós que agradecemos. Nós não temos perguntas, só falar que a Joana podem segui-la no Trabalho em Foco, né, Joana? No Instagram. Isso, Trabalho _ Foco, isso. Trabalho _ Foco, né? E está sempre dando notícias e nos contribuindo aí com uma série de questões. Tem um projeto bastante interessante também, que ela participa, mas vocês sigam lá, por favor, a Joana, que vocês vão saber das novidades daquilo que está acontecendo na Bahia, mas também no Brasil, sobre o direito do trabalho e suas evoluções. Nós, como eu já mencionei, nós não temos perguntas, então nós vamos passar alguns avisos, né? As pessoas que fizeram inscrição vão receber o seu certificado, ou pelo menos aqueles que deixaram claro o e-mail, né? Os certificados levam um tempinho para serem confeccionados, eles serão emitidos pelo setor de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. Apresentei um projeto, é todo formalizado, tem uma série de burocracias. Mas assim que eles estiverem disponíveis, a gente envia um e-mail avisando, daí é só vocês colocarem na internet certificados UFMT, que vai aparecer o campo, é só colocar o CPF, já vai estar disponível o certificado, então, para vocês imprimirem ou salvarem alguma coisa nesse sentido. E agora a gente vai fazer o sorteio. Vamos ao sorteio, né? Vamos fazer o sorteio. É simples o nosso sorteio aqui. Nós pegamos o nome de todas as pessoas que desejaram, né, o nosso brinde, o nosso presente. Então nós vamos fazer o sorteio agora, pegando então aqui o nome e será então o nosso ganhador. Só um lembrete, a pessoa que foi sorteada, ela tem que fazer o contato através do Instagram da FEComércio, né, num direct lá, e se identificar para que lá sejam encaminhadas todas as informações, o voucher e o que precisa ser feito então para efetivar o brinde, ok? É uma diária para um casal no Hotel Sesc Pantanal. Exato. E aqui a gente agradece já que foi um oferecimento da FEComércio, né, esse brinde, essa diária lá. Então, Carla, eu vou pedir para você, então, pegar o nome da pessoa aqui. Né? Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Então, isso. Vamos lá. Vamos ver, então? Quem dobrou. Letícia Nonato Miranda de Amorim, é a sorteada. Parabéns, tá? Letícia. Então, lembrando, tá? Faça o contato lá pelo Instagram da FEComércio, lá no direct, e aí você vai receber, então, as orientações aí para ter acesso ao seu brinde. Né? Então, caminhamos para as considerações finais. Carla, que quer fazer uso da palavra? Não, só agradecer mesmo quem está nos assistindo, né? Agradecer a Superintendência Regional do Trabalho, na pessoa do Eduardo, né, pelo convite para fazermos juntos
esse evento, não é o primeiro, não vai ser o último, né? Temos, assim, muitas coisas em comum e trabalhos também em comum. E também agradecer a FEComércio, né, por ter aceitado ser parceiro nesse evento e por toda a estrutura, né, agradecer aos profissionais que estão aqui, não só agora, mas todo o tempo, né, desde as inscrições, da divulgação, dos folders, dos cards, enfim, de todo o material de divulgação e toda essa estrutura que foi colocada à disposição do evento. Né, foi muito bom, né, agradecer, já agradeci, mas reitero o agradecimento às duas palestrantes e aquelas mulheres que nos brindaram com os depoimentos e agradecer a todos aqueles que nos seguiram nessa live. Dizer que também ela vai estar à disposição, né, no canal do YouTube da FEComércio, para quem quiser, quem precisar acessar depois, quem não conseguiu assistir todo, vai estar lá à disposição. Tá? Então, agradeço mais uma vez e bom almoço para todo mundo, né? Certo. E assim, então, já encerrando o nosso evento, né, formalizo aqui o agradecimento à FEComércio, na pessoa do presidente José Venceslau de Souza Júnior, né, que prontamente aceitou então, a parceria, o GPMAT, a FMT, por meio da professora Carla Reita. Né. Não posso esquecer também da delegacia sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, que também deu apoio ao nosso evento, na divulgação do nosso evento, as nossas palestrantes, a Dione e a Joana, né, que disponibilizaram o seu tempo para nos apresentar aqui belas palestras, né, e, obviamente, né, um agradecimento especial a todos vocês que estiveram conosco até agora. E, encerrando, né, de verdade, né, eu queria dizer o seguinte, que, independentemente de gênero, independentemente de idade, se jovem, se o espírito jovem, se mais experiente, de que lado da mesa você está, se trabalhador, se chefe, se empregador, se empreendedor, o importante aqui é fazer a diferença nas vidas das pessoas. É isso que esperamos ter contribuído um pouquinho, né, com o nosso evento. A gente mesclou aqui palestra com depoimentos de superação, de modo a mostrar que é possível, né, e vencer, né, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, que as mulheres encontram. Então, por fim, ressaltamos então que o evento ele vai ficar disponível para ser assistido no canal do YouTube da FEComércio. Mais uma vez, então, obrigado a todos e até a próxima. A gente sempre está ao seu lado, nas horas mais decisivas e nos momentos de conquistas. Antes do sol nascer, até altas horas da madrugada. A gente sempre está ao seu lado, na hora de aprender um pouco mais e de cuidar também. Somos a FEComércio. Estar a seu lado é a nossa missão. Em todos os lugares, em cada possibilidade. Seja um associado e descubra como juntos a gente pode ir mais longe. FEComércio, sempre ao seu lado.